Olá, alunos do Paraná, tudo bem com vocês? Aqui de novo o professor Jefferson para mais uma aula de biologia. De novo aí substituindo a professora Fran. Logo ela está aí de volta para trabalhar com vocês. Reforçando com vocês que vocês podem rever as aulas pelo Google Sala de Aula, pelo aplicativo Aulas Paraná, pelo canal do YouTube da Secretaria de Educação. Fiquem à vontade, né? Revisem os temas, façam as atividades que estão disponíveis. E não se esqueça de confirmar sua presença lá pelo Sala de Aula, pelo Classroom, no link presença em cada uma das aulas, não só as de biologia, as aulas de outras disciplinas também, correto? Vamos em frente aí no nosso conteúdo, vamos falar de célula novamente, citologia, parte 2. Vamos entrar nos detalhes técnicos da célula agora. Cada vez mais a gente vai se aprofundar nessa tal de célula aqui no primeiro ano. Combinado, gente? Então a gente vai mais a fundo e vamos conhecer em detalhes essa tal de célula. Como todo início de aula, uma notícia para vocês. Cheguem aqui. Nanopartículas são modificadas para combater câncer, vírus e bactérias. O que é essa imagem escrita aqui 10 a menos 9? É o tamanho de uma nanopartícula. Ela é o metro dividido por um número que tem 9 zeros depois do 1. Ou seja, ela é o metro dividido por 1 bilhão de pedaços. Cada pedacinho desse nós chamamos de um nanômetro. Nanopartículas são partículas que têm entre 1 e 100 nanômetros. Tá? Até 999 às vezes é considerado, mas a maior parte delas está entre 1 e 100 nanômetros. Muito pequeno, né? Então, extremamente minúsculas. O que esse pessoal está fazendo? Tentando tratar câncer, vírus e doenças por bactérias usando nanopartículas. Um grupo do CNPEM, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, liderado por Matheus Borba Cardoso, vem trabalhando com o apoio da FAPESP no aperfeiçoamento de nanopartículas para serem usadas no tratamento de tumores, infecções e inflamações. A proposta é levar fármacos em doses ideais diretamente às células doentes, evitando danos desnecessários aos organismos. Exatamente, pessoal. As nanopartículas, elas conseguem viajar até o alvo delas sem atuar muito sobre os outros tecidos que estão à volta. Então, por exemplo, uma professora aqui da Universidade Federal do Paraná, ela pesquisa medicamentos de dor carregados por nanopartículas, aonde pessoas com dor terminal, que o medicamento comum consegue eliminar a dor por 30, 40 minutos, uma nanopartícula elimina por 4 a 6 horas. Por quê? Porque ela consegue atuar diretamente no centro de dor, sem ir sendo absorvida no caminho. Mas como que ela consegue entrar na célula? Como que ela não entra em outras células que vão estar no caminho? Para a gente entender tudo isso, nós temos que conhecer como é a célula. E é isso que nós vamos detalhar a partir de agora. Objetivos da nossa aula. Principal de todos, ser feliz. Combinado? Próximo, conhecer a estrutura externa das células, como elas são por fora. Estou olhando uma célula, como ela é. Entender as técnicas de análise que permitem inferir sobre o funcionamento das células. Então, quais são as técnicas que nos levam a propor como a célula funciona? Porque muito do que nós vamos tratar já sabia como funcionava antes de ter visto. A gente só pode ver muito depois com o melhoramento dos microscópios. Microscópios, aula 10, dá uma olhada, vale a pena. Analisar os diferentes tipos de célula, suas especificidades e saber diferenciar cada tipo. Tá bom? E nessa imagem o que a gente tem? Um microscópio de luz transmitida, um microscópio óptico. Igual o exemplo que eu trouxe na aula 10 aqui na nossa aula. Chega aqui pertinho, olá, a lâmina, aqui embaixo o condensador concentrando os raios de luz passam pela amostra, entram pela lente objetiva e aqui começam a ser ampliados para ir lá para o olho do observador. Maravilha? Então, a luz é transmitida, atravessa a amostra. Primeiro quiz.
para ativar a sua cabeça. Uma imagem ali que tenta descrever como era a Terra primitiva. Vulcões soltando fumaça, ausência de plantas, né? Uma superfície só rochosa do planeta. Número 1. Quanto ao tamanho dos seres primitivos que habitaram a Terra, se fosse possível ter um exemplo hoje para ser analisado ao microscópio, qual tipo de microscópio seria o mais adequado para observar as células sem destruir o exemplar? Óptico de luz refletida? Óptico de luz transmitida? Eletrônico de transmissão ou eletrônico de varredura? Responde e já voltamos. Relembrando a aula 10, gente. Microscópio de luz transmitida, eu tenho que desidratar, fixar, então eu destruo, eu mato a amostra. Os eletrônicos, nossa, eu inviabilizo aquilo para viver por muitas gerações, né? Então, o único que eu consigo observar desses exemplos, sem precisar destruir, sem precisar matar o meu exemplar, é o microscópio de luz refletida. As lupas, o foniscópio, aqueles exemplos que eu trouxe para vocês. Vamos em frente. Dica de hoje, olha só que interessante. Primeiro passo, o que é aquele código QR ali do lado? Você pode escanear com o seu celular esse código e ele vai te encaminhar para esse site que eu estou mostrando aqui na imagem. Correto? Professor, eu estou assistindo a minha aula pelo celular. Eu não consigo escanear agora. Tudo bem, está aqui o endereço do site. E nem precisa digitar essa primeira parte aqui, nem esse final. Coloca só esse e-mail, www.nuep.ufpr.br, e você já vai para esse site. O que tem de interessante nesse site do NUEP? Um monte de ferramentas. Tem animações de célula, como as células são por dentro, tem uma célula tridimensional, tem um atlas virtual com todos os tipos de tecidos dos animais, tem o microscopinho, que ele mostra o funcionamento dos microscópios e diversas imagens obtidas do microscópio, tem vídeos sobre a célula funcionando, tem alguns guias sobre o Zoológico de Curitiba, tem espaços para o seu professor pegar materiais para as aulas. Gente, é um site muito bom, gratuito, desenvolvido pelo pessoal aqui da Universidade Federal do Paraná. Vale a pena acessar. Muito bom esse material. Então vamos lá. Aqui para vocês é uma imagem criada em computador, eu peguei lá no site do NUEP, tridimensional de como seria enxergar uma célula. Essa célula está solta num meio líquido, e nós vemos a membrana dela, no caso dessa célula, uma camada gelatinosa em volta, certo? E eu quero falar sobre o que com vocês? Teoria celular, que diz o quê? Matthias Schleiden e Theodor Schwann. Todos os seres vivos são feitos de células. Básico. Se é vivo, tem célula. Se é morto, então um dia já teve vivo e tem célula. Beleza? Olá. Quando eu olho a célula por fora, o que eu enxergo? Membrana. Mas como é uma membrana? A membrana é o que limita a célula, é o que está em volta, é o que controla a entrada e saída de substâncias. Mas ao microscópio, como eu enxergo uma membrana? Primeiro, a membrana é algo tão fino, gente, tão fino, que nós não enxergamos em nenhum microscópio de luz. Porque tem aquele fenômeno que eu falei para vocês, que a luz acaba desviando porque é muito pequeno. Eu preciso de algo que capte essa imagem que é muito menor. Eu vou para os microscópios eletrônicos. E olha só como é que fica a imagem? Assim. Nossa, professor, estou vendo um monte de rabisco. Não, eu vou te mostrar. Aqui, ó, essa linha dupla é a membrana da célula. Então, essa aqui é uma célula que foi cortada,
E nós estamos enxergando o corte dela. Aqui, ó, essa linha dupla é a membrana. É o microscópio eletrônico de transmissão, portanto, os elétrons atravessaram a amostra e bateram num filme. Onde o elétron bateu no filme, o filme fica branco. Onde o elétron não bateu, desculpe, o contrário, gente. Onde o elétron bateu no filme, o filme fica preto. Onde o elétron não bateu, o filme fica branco. E olha aqui, certinho delimitando aonde está a membrana. Essas duas linhazinhas é a membrana. Se a gente olhar aqui dentro, tem várias dobras feitas de membrana. Aqui uma membrana bem grande. Gente, é isso aí. A célula tem membrana em volta dela, mas alguns tipos de célula têm pedaços de membrana dentro. E nós vamos conhecer esses pedaços de membrana que estão dentro também. Futuramente, não na aula de hoje. Na aula de hoje, só a membrana externa. Olá! Agora, como é enxergar uma célula olhando pelo microscópio de varredura, que é aquele que os elétrons batem, e aí outros elétrons são liberados, ele capta esses elétrons liberados e desenha a superfície, como é uma célula por fora. Olha aqui, ó, bactérias vistas por fora. Isso, Roseobacter havaianas, lá do Havaí, como ela é por fora, a membrana dela. É isso que envolve cada célula. É isso que está por fora de uma célula. Bactérias aqui muito, muito pequenas. Eu não coloquei a escala de aumento, mas é da ordem de 140 mil vezes para enxergá-las. Um aumento muito grande. Olá, um quiz para vocês, com uma imagem de uma célula com a sua membrana envolvendo outra célula. Então aqui é uma célula jantando outra. Células de defesa do corpo humano jantando um fungo, uma levedura. Então aqui a levedura, o fungo e a membrana da nossa célula de defesa que englobou ele. A pergunta diz: estrutura responsável por delimitar a célula e controlar a entrada e saída de substâncias. Que estrutura é essa? Parede celular? Porteiro celular? Membrana celular ou fechadura celular? Responde e já voltamos. Espero que você não tenha dúvida entre a B e a D, que você esteja em dúvida entre a A e a C. E é claro, não falamos nem de parede ainda, só sobrou a opção membrana celular. Muito bem, então ali já tem a definição. O que é uma membrana? É a estrutura responsável por delimitar, ela que envolve a célula e controla entrada e saída de substâncias. Vamos estudar também esse controle, essa passagem de substâncias pela membrana, em aulas futuras. Um exercício para vocês resolverem. Você vai marcar a alternativa que completa melhor a frase a seguir. A membrana plasmática é constituída por uma bicamada uma camada dupla, feita de quê? Com moléculas D que estão inseridas. Então, na sequência, letra A, proteínas e glicocálise, fosfolipídio e proteína, fosfolipídio e lipídio, lipídios e fosfolipídios, ou letra E, proteínas e fosfolipídio. Analisa, pensa, já voltamos com esse problema.
Então, pessoal, já vimos que a membrana é feita de duas camadas, dois risquinhos. Mas do que é feita essa camada? Pensa comigo. Dentro da célula tem água. Algumas células, o lado de fora também tem água. Pode ser algo solúvel em água? Não pode. Dessas opções, o que a gente tem que não se dissolve em água? Lipídios. Mas aqui fala lipídios e fosfolipídios, não fala? A professora Fran, quando estava conversando com vocês sobre lipídios, ela comentou que a membrana é feita de uma camada dupla, contendo fosfolipídios. E que nessa camada, a professora Fran comentou também, tem proteínas inseridas. Poxa, professora, eu não lembrava dessa aula. Acesse as aulas pelo Google Classroom, assista novamente. É bem importante. Uma aula que passou, ela é base para as aulas que estão vindo. A aula de membrana é base para as próximas aulas. Cuidado. Então, correta? Fosfolipídios e proteínas. Tem que lembrar da tia Fran, não esquece dela. Olá, melhor teoria de todos os tempos sobre membrana. Isso, exatamente. Dois caras que são lembrados frequentemente, mas que tiveram a ajuda de um terceiro pesquisador. Esse terceiro pesquisador nem sempre é lembrado. Então, o Seymour Jonathan Singer, que já é falecido, faleceu recentemente em 2017. O Garth Nicholson, que é vivo, e o Vincent Marquesi. O Marquesi é que é pouco lembrado, que também é vivo ainda. O Marquesi tem 88 anos e o Nicholson 76 ou 77, não lembro se ele já fez aniversário. Mas enfim, qual que é a melhor teoria de todos os tempos? O que nós vamos conversar agora. Que a membrana ela é feita desses fosfolipídios. A Fran já falou, esse fosfolipídio que tem uma parte contendo fósforo que interage com a água, hidrofílica, amiga da água, e uma parte que é uma cadeia longa de carbonos, hidrofóbica, que não interage com a água. Correto? Eles eram químicos, principalmente o Singer, que estudavam o comportamento de lipídios. E eles geraram uma ideia que explica algo da biologia. Ciência é assim, gente, está tudo conectado, está tudo interligado. O químico está vendo a ciência da biologia, o biólogo usa a matemática, está tudo junto. Então vamos lá. O que eles observaram? Fosfolipídios, quando eles são colocados em água, eles viram a parte hidrofóbica para dentro e fazem uma bola, deixando a parte hidrofílica para fora, a parte polar. Então aqui está cortada, chamada micela. Se você colocar água dentro da micela, ela vai virar também, formando uma dupla camada, com parte polar para dentro e parte polar para fora. E a parte apolar, a hidrofóbica, que não se comunica com a água, fica protegida entre as duas camadas. A célula é assim, tem água fora e tem água dentro. Então a célula forma sempre o chamado lipossoma. Se a gente pegar um pedaço do lipossoma e for olhar, o que nós vamos ver? Uma camada de lipídios para um dos lados, outra camada para o outro. E a parte que não entra em contato com a água, a parte apolar, para o interior dessa camada. Maravilha? É isso que a gente tem nas células. E no microscópio, o que a gente observa? Duas linhas, que são as camadas que interagem com a água, as camadas polares. Por que só vemos duas linhas? Porque é onde o corante pega. A gente não tem um corante que pegue nessa parte de dentro. Ciência, claro, que corre atrás de desenvolver esses materiais, mas não é tão simples. Olá, olhando essa bicamada em detalhes. Aqui nessa imagem, eu coloquei para vocês a letra A, que mostra o lado de fora, o exterior, a letra B, o lado de dentro da célula, interior. Imagine que isso aqui continua e fecha a célula. Maravilha? Em laranja, representado pelo número 3, a região polar, hidrofílica, interage com a água. Em amarelo, a parte 2, apolar, que não interage com a água. E aqui o 1 mostra que é a membrana toda. Maravilha? Descoberta de Singer, Nicholson e Marquesi. Eles que descobriram isso. Aí o que eles descobriram também? Que essa membrana, além de ser feita de duas camadas, ela é feita de lipídios e também de várias proteínas. Tem proteínas colocadas nessa membrana que ajudam a transportar as substâncias passarem para dentro, para fora. Então ela é lipoproteica. Só que essas proteínas não estão travadas. Não é como um piso de azulejo, que os azulejos ficam parados. É como se fosse
é uma camada gelatinosa que as proteínas podem mudar de lugar o tempo todo. Elas se movimentam, elas fluem. Aí vem o nome, mosaico, porque é algo totalmente aleatório, a posição das proteínas é qualquer uma, como um mosaico de azulejos, um mosaico de vidros, e fluido, tudo se movimentando. A fluidez da membrana é muito importante. E depende do que você se alimenta, você prejudica a fluidez da membrana das suas células. Cuidado com a sua alimentação. Exercíciozinho para vocês responderem. Em 1972, foi proposto por Singer e Nicholson e Marquese, o exercício não colocava, né? Mas eu só peguei o exercício, não montei. Um modelo para explicar a estrutura da membrana plasmática. Esse modelo ficou conhecido por, letra A, modelo da bicamada lipídica, B, modelo do mosaico fluido, C, modelo do mosaico lipídico, D, modelo de Singer e Nicholson, ou letra E, modelo da membrana de Singer. Anota, responde e já voltamos.
Simples, né, pessoal? Modelo do mosaico fluido. Maravilha? Que bom que vocês acertaram. Próximo slide. Interior, dentro da célula, Robert Brown. O que o Brown descobriu? 1773. Antes do Singer e Nicholson? Sim, antes. Mas ele viu que dentro da célula sempre havia uma mancha. Essa mancha era ácida, porque ela só aparecia quando ele colocava corantes que grudavam em substâncias ácidas, mas essa mancha tinha formatos diferentes e posição diferente, de acordo com o tipo de célula. E os glóbulos vermelhos de mamíferos nunca apresentavam essa mancha. E essa mancha, por geralmente ser centralizada e grande, ele batizou de núcleo. Mas ele não tinha a menor ideia do que fazia e nem do que estava lá dentro. Ele falou que era um núcleo, e lá dentro, por ter substâncias ácidas, ele falou, lá dentro estão os ácidos nucleicos. Que em 1954 nós descobrimos quem são e daí o que fazem. Olha só, glóbulos brancos, esse núcleo aqui com formato de ferradura, as células musculares com muitos núcleos, todos em volta, nenhum no centro. Os paramécios lá dos protozoários, lembra lá do 7º ano? Com 2 núcleos, um grande e um pequeno. E os glóbulos vermelhos, as hemácias, sem núcleo, ausência de núcleo. Mas o que ele percebeu? O seguinte, aqui não é uma imagem do Robert Brown, já é uma imagem mais recente, mostrando a célula e lá no centro o núcleo. Ah, essa célula é rosa? Não, o corante usado deixou rosa. Cuidado. O que eu quero mostrar com vocês com isso? Mais um tipo de célula com o núcleo lá no meio e entre o núcleo e a membrana, é outra ideia do Robert Brown, a presença de um líquido preenchendo a célula chamado citoplasma. Maravilha? Olá! Observações do Robert Brown, a mesma estrutura com corantes diferentes. Aqui primeiro, sem corantes, o que é possível observar? Uma célula de planta, parede celular e o citoplasma ali dentro. Quando ele coloca um corante azul de metileno, que reage com substâncias ácidas, ele vê que a parede celular é bem ácida, porque fica bem corada, o núcleo é muito ácido e o citoplasma não muda quase nada. Quando ele vai para o vermelho neutro, que reage com substâncias neutras, nem ácidas e nem básicas, a parede também cora, o núcleo cora fortemente e o citoplasma fica rosado. Então, a mesma estrutura, células de planta, aqui é células da camada interna de cebola, que usaram corantes diferentes. Experimentos do Brown, e sempre indicando a presença do núcleo. Aí o que o Brown percebeu? Que tem seres que o núcleo, ele tem uma membrana em volta dele, e ele percebeu isso ali na cebola, quando o núcleo cora de azul, que é ácido, e de vermelho neutro. E o vermelho neutro ele tem afinidade por membranas. Ah, então tem vezes que o núcleo tem uma membrana em volta e tem vezes que a célula só tem a membrana principal. O núcleo não tem membrana, só tem a substância ácida. E ele percebeu que todas as células do grupo das bactérias são assim. Assim como o núcleo sem membrana. E as células dos outros seres vivos, o núcleo tem membrana. E aí foi separado em 2 grandes grupos os seres vivos. Os procariontes e os eucariontes. O que significa a palavra? Carionte vem de carioteca. Cario, núcleo. Teca, revestimento. Então, carioteca, revestimento do núcleo. Eucarionte, uma membrana verdadeira envolvendo o núcleo. Procarionte, são seres mais antigos, anteriores à existência dessa membrana exclusiva do núcleo. A única membrana que existe na célula procarionte é a membrana da célula, a membrana plasmática, correto? Então, os procariontes têm um núcleo que não tem membrana própria. O núcleo está solto no citoplasma. Então, o DNA está em contato com o citoplasma. Nas eucariontes, o núcleo está envolvido por uma membrana e isolado do citoplasma. O DNA está protegido. Na eucarionte vegetal, o núcleo é um pouquinho deslocado para o lado. Na eucarionte animal, o núcleo é geralmente maior e no centro. Tem mais estruturas?
Tem. Cenas dos próximos capítulos. Outro exercício para vocês. Analise atentamente as afirmações abaixo e marque aquela que indica corretamente uma característica de célula procarionte. A procarionte apresenta carioteca? Letra B. A ausência de envoltório nuclear é uma característica marcante das células procariontes? Letra C. Nas células procariontes não há organelas como retículo endoplasmático, mitocôndria e ribossomos? Ou, a última, letra D. A célula procarionte é rica em mitocôndrias. Anota, responde e a gente já retorna. Bastante atenção, você percebe que a questão é fácil. Célula procarionte apresenta a carioteca? Não, ela não tem. A ausência de envoltório nuclear, a ausência de carioteca, é uma característica marcante? Tcharam, acertou. Então, pessoal, por que a C está errada?
As células procariontes não há organelas como retículo, mitocôndria e ribossomos? Errado, elas têm o tal do ribossomo, que a gente vai conhecer na aula que vem. A célula procarionte é rica em mitocôndrias? O contrário, ela tem ausência. Maravilha? Então essas duas aqui talvez gerassem uma dificuldade, porque depende um pouco de conteúdos que estão vindo. Mas dava para você indicar a correta ainda assim. Mais um exercício para vocês. Todas as estruturas abaixo são observadas nas células procariontes, exceto qual não está presente: ribossomo, citoplasma, DNA ou mitocôndrias. Já voltamos. Fácil, né? Fez o 3, faz o 4. O que eu falei para vocês no 3? Que não tem mitocôndria. Maravilha? Gente, para fechar a aula de hoje, lembra o seguinte: membrana plasmática delimita e controla. É uma bicamada feita de lipídios e proteínas, e isso daí tudo está fluindo e mudando de organização o tempo todo. Mosaico fluido. Interior da célula, o que tem lá dentro? Material genético. O núcleo. Algumas vezes esse núcleo tem uma membrana só para ele. Células eucariontes. Tá? As células procariontes têm o núcleo, mas sem a membrana exclusiva. Maravilha? O espaço dentro da célula, entre o núcleo e a membrana, quem que preenche? Citoplasma. E por último, tome água, se alimente bem, faça atividades em casa, leia, escreva, desenhe, cozinhe, limpe, converse com quem está ao seu lado. Mantenha a rotina. Assim ficamos bem no período de isolamento e quarentena. Eu agradeço a presença de vocês na aula de hoje e espero que a professora Fran volte logo.
Até!